Sexta-feira, pastor André, sábado. Isso. Cada dia tem um. Isso que importa. E hoje nós vamos dar continuidade ao que eu comecei a falar aqui domingo. Porque eu quero falar de propósito. Qual é o nosso propósito no reino de Deus? Então eu quero fazer algumas considerações aqui, porque é muito importante quando a gente compreende isso. Nessa minha caminhada aí de quase 3 décadas como pastor e mais de 3 décadas como crente, eu tenho visto muita coisa acontecendo. Muita gente que caminhou um tempo com a gente e depois não caminhou mais. E são vários os motivos, e não dá para descrever quais motivos. Mas um deles eu quero falar. Eu só vou falar de um assunto. De conhecer o propósito ou não. Isso pode definir a nossa vida. Tem pessoas que conheceram o propósito e mesmo assim tomaram outras decisões. E é muito importante que a gente compreenda essa questão de decisão, porque tudo se acumula. E se você começa uma coisinha hoje, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, você tem um monte daquela coisa que você começou a acumular. Por exemplo, o nosso propósito no projeto de vida tem lá um plano de ler a Bíblia em um ano. 3 a 4 capítulos por dia. Eu arredondo para 4, porque esse acaba antes. 4 capítulos por dia. A Bíblia tem 1189 capítulos. Eu, particularmente, leio, em média, cada capítulo em 3 minutos. Eu ainda não fiz as contas quantas horas que dão, mas, uma hora eu faço. Se a pessoa lê a Bíblia todos os dias do ano, lendo 4 capítulos apenas, eu, particularmente, leio em 3. 4 vezes 3, 12. Quer dizer, 12 minutos que eu vou tirar do meu dia para ler a Bíblia. Será que não temos 12 minutos para ler a Bíblia? Pastor, é porque eu durmo. Em 12 minutos você dorme? Você tem que procurar um médico, gente. Se você senta ou deita e dorme em 12 minutos ou menos, claro que chega de noite, você está morto cansado, você deita em 12 minutos, alguns podem dormir. Alguns dormem. Mas durante o dia, você senta para ler a Bíblia e em 12 minutos você dorme, pode procurar um médico. Não é normal. Não, pastor, eu sempre fui assim. Você sempre foi doente e não sabia. Estou te contando agora. É por isso que eu sou cheio de fã revoltado. Eu acabo falando coisas que não era para falar. Toma água, então. Mas, gente, falar as verdades é um problema. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de conversa. As pessoas gostam de ver na fantasia. E eu entendo isso. Só que fantasia é coisa de criança. Paulo falou assim, quando eu era menino, eu falava coisa de menino. 1 Coríntios capítulo 3, ele fala assim, vocês precisam crescer. Era para estar comendo comida sólida, mas vocês precisam de leite, precisam de coisa, vocês não aguentam comida sólida. Está falando para a igreja de Corinto. Então, não sei. Em qual igreja, se você pega lá as 7 cartas de Apocalipse, você pode ver se você é da igreja de Éfeso, se é da igreja de Tiatira, se é da igreja de Corinto. Você vai se identificar lá. A igreja que perdeu o primeiro amor. Você vai se identificar qual igreja. Dá uma lida nas 7 cartas e observa qual igreja eu estou parecendo. É aquela da Filadélfia? Ou é da Laodiceia? Qual igreja eu estou parecendo aqui? Sem medo. É só você, não precisa contar ninguém. Não precisa contar ninguém que você olhou lá e falou, eu estou parecendo essa igreja aqui. Eu estou um gelo, estou um iceberg. Não precisa falar com ninguém, só para você. Então Paulo falou assim, olha, quando qualquer um prega, a pregação é para todo mundo, inclusive para a pessoa que está pregando. Já aconteceu muitas vezes, a pessoa fala assim, o pastor falou aquilo, é para mim. Ué,
Se é para você, é para você. Se você está falando que é, quem sou eu para falar que não é? Então, o que eu quero falar é do propósito. E eu falei domingo aqui, ó. A igreja não é só uma união de pessoas, mas também é uma união de propósitos. Quando a gente compreende isso e a gente leva a sério, porque você não foi salvo. Por que você foi salvo? Pensa aí. Primeiro ponto é fácil, né? Para te livrar da perdição, te livrar do inferno. Você foi salvo para ir para o céu. E além disso, não foi só para te livrar. Se fosse só para te livrar, fosse só para me livrar, eu estava no céu uma hora dessa. Não. Se ele nos salvou e nos mantém aqui na terra, é porque tem um propósito para a nossa vida. Qual que é o propósito? Eu ouvi uma palavra que eu achei muito interessante. A Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, coletivamente, a igreja é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Individualmente, somos membros do corpo. Cada membro do nosso corpo tem uma função. Cada parte do seu corpo aí, ó, tem uma função. Mesmo que você desconheça, ele sabe. Ele sabe e ele funciona. Ele sabe e ele vai fazendo. Por exemplo, dificilmente aqui, ó, ou provavelmente a maioria aqui não sabe onde fica o baço. Você tem um baço, a não ser quem já tirou o baço aí. Ó. Não é braço não, gente. É baço. É sem um R mesmo. Baço. Tem um aí. Tem um baço aí. Tem um pâncreas. Tem, né, várias partes do nosso corpo que a gente não sabe o propósito dele. Você sabe, ouviu falar que tem, mas o membro sabe e ele faz. Ninguém fica pregando pro rim para ele filtrar. Ele filtra. Você joga Coca-Cola, ele filtra. Você joga cachaça, ele filtra. Você joga água, ele filtra. Você joga chá, ele filtra. Você joga café, ele filtra. Ele não quer nem saber o que está vindo. Ele está filtrando. Neurônio de 1 metro? Já esqueci, já fiz a prova. Esse é dos grandes. Mas o seu não precisa ser 1 metro, não? Olha o tamanhozinho Zé. Para quê? O Leandrão tem que ter um de 5 metros. Então, a gente não sabe o propósito do membro, mas ele sabe. Trazendo para o mundo espiritual agora. Você, como membro do corpo, sabe o seu propósito? Tem gente que não sabe. Aí eu escutei o pastor falando um negócio que eu achei interessante. Não é para ninguém ficar com raiva de mim, não. Mas se você se sentir assim, é hora de você aproveitar que hoje, dia 3 de janeiro, falar, a partir de hoje, eu vou deixar de ser isso aí. Se você se identificar, não fala amém, não. Só fala, Deus, eu não aceito isso na minha vida, não. Eu não vou ser isso, não. Não é comigo, não. Pelo menos a partir de hoje, eu vou mudar. O pastor falou o seguinte, tem gente que é membro do corpo, tem gente que é verruga. Quem tem... Não precisa levantar a mão, não. Quem tem verruga, já deve ter percebido que ela não tem função nenhuma. A não ser causar vergonha na gente. Vou contar. Não vou contar, não. Outra hora eu conto. Tá filmando? Outra hora eu conto. O susto do Jonas. Eu tenho uma verruga que o Jonas assustou. Não, curioso. Mas você sabe. Então a verruga, o máximo que ela faz é causar algum tipo de transtorno. Tem gente na igreja que parece que é uma verruga. Aí, dá uma mensagem, dá um stories. Fala com o Leandrão. É a próxima mensagem. É a verruga que vira câncer. E realmente vira. Eu já vi muita verruga na igreja virando câncer. Que destrói outras células. Que mata outras verrugas. Que mata alguns membros. Então não é porque hoje você é membro que você não pode se tornar um membro com tumor. Gente, isso é muito sério. Olha, é fácil você pensar aí, ó. Quantos batizaram no dia que você batizou?
Quantos foram ungidos pastores junto comigo? Quantos foram nomeados pastores junto comigo? Quantos foram nomeados com você, junto com você, seja no louvor, no diaconato, no grupo missionário, em qualquer tipo de função na igreja? Quantos estavam com você? E cadê eles? Aí que a gente precisa entender. Aquele que pensa de pé, cuidado para que não caia. É o que eu falei aqui. Tudo que você começa a acumular, no longo prazo, vai acumular. Vai ter muito. Tudo que você começar a guardar, ao longo dos anos, você terá muito. Então, quando você entende o seu propósito, você precisa saber assim, ó, eu tenho um propósito, então eu tenho que trabalhar para que esse propósito se concretize na minha vida. Hoje é 3 de janeiro. Então, eu estou aproveitando para falar disso, porque você pode aproveitar esse novo ciclo, esse novo ano, para falar, a partir de hoje eu vou ter uma postura diferente. Por que as pessoas perdem a família? Por que as pessoas perdem os filhos? Gente, eu falo isso há tantos anos e as pessoas ainda continuam perdendo assim, ó. Parece que elas não conseguem compreender o que eu estou falando. Olha só, uma criança, bebezinho mais novo aqui é a Elisa, né? É a Elisa. Imagina, a Elisa era totalmente dependente da Marta, quando estava na barriga. Quando ela nasceu, cortou o cordão umbilical. E aí ela foi cada dia mais ficando independente, buscando autonomia. A criança começa a andar, a criança começa a comer sozinha, depois ela cresce um pouquinho, começa a vestir roupa sozinha, começa a tomar banho sozinha. E a gente vai desenvolvendo autonomia, independência. Assim é a vida da gente. Como que os pais perdem os filhos? A vida do filho está toda dentro da nossa vida. A gente precisa entender, gente, que ninguém tem maior responsabilidade da nossa família do que nós mesmos. Então nós temos que ser os maiores influenciadores. Eu fiquei pensando assim, ó, o cara outro dia suicidou. Influenciador. O influenciador suicidou. Será que ele não influenciou outras pessoas, né? É claro que é de forma inconsciente, claro que ele não fez isso. Mas será que quem seguia... Eu nunca tinha ouvido falar no cidadão. Mas milhões de pessoas seguiam ele. Será que dentre aqueles milhões, alguns, na hora que vier um momento tão difícil, não vai fazer o mesmo? Olha o nome do cara, influenciador. Agora, por que nós, pais, permitimos isso? Que todos nós permitimos. De alguma forma, em algum momento. Não tem como. Não. O pessoal assim, eu não sou influenciável. Gente, mó bobagem falar isso. Todo mundo é influenciável. Por que você, depois que começou a frequentar a igreja, começou a falar, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, está amarrado, está repreendido? Porque se for andando com crente. Se você andasse no boteco, você ia falar XYZ, porque esse nome que é falado lá. Se você andasse com quem joga futebol, você ia falar os nomes que eles falam no meio de futebol. Se você andasse com outro tipo de profissional, você ia usar aqueles termos lá. Um dia quando eu comecei a frequentar a academia, há muitos anos atrás, aí o cara falou, eu passei perto de um amigo meu, ele falou assim, ele me viu ele viu que a minha roupa estava indo para a academia, ele falou assim, você é marombeiro agora? O quê? Eu falei, marombeiro? Eu já passei por uma experiência dessa, né, que é a vez na Praça 7, né? E o cara perguntou se eu era entendido. Aí, eu falei, o quê? Ele, marombeiro. Eu falei, marombeiro? O que é marombeiro? Ele, puxador de ferro na academia. Eu falei, isso é nice. Nunca tinha ouvido ninguém falar marombeiro. Hã? Falei, hein? É o Franz. Doidão daquele jeito? O que ia esperar do Franz? Então, gente, a gente precisa compreender isso. Então, a influência, todo mundo é influenciável. Agora, tem gente que ele muda de opinião à toa.
o nome certo é pusilânime. Pusilânime. Muda, ele está assim, ó. Ele está perto de mim, está crentão. Está perto do outro, ele está falando palavrão. Está perto do outro, ele enche a cara de cachaça. Está perto do outro, ele cheira cocaína. Chega perto de mim, glória a Deus, aleluia. E aí, varão? E é fogo puro. Né? Tem gente que é assim. Aí é diferente. Não é que a pessoa é influenciável, ela é sem vergonha. É outro nome. Né? Porque influenciável nós temos que ser. Se você vive numa casa em que o pessoal come muito tomate e alface, você vai comer tomate e alface. Se você é da família que come muita pizza, você vai aprender a comer pizza. Se você é da família que toma café, você vai tomar café. É isso. Então, a família quadrangular é de um jeito, a família batista é outra, a família presbiteriana é outra, a família metodista é outra. Cada um tem o seu jeito. Normal, influência. Isso é influência. Agora, voltando para o nosso propósito, o que eu quero mostrar do propósito? É que na igreja nós temos uma função, nós temos um chamado. Começa, quando fala em chamado, começa com aquele problema assim, pastor, mas ninguém me chamou. Então eu vou falar para você de novo. Jesus falou assim, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Está cheio de gente esperando ser chamado. Deus os chamou, todos nós. O ID é para todo mundo. E o ID não é só ir de ir lá fora, não. O ID faz parte aqui. Ó. Eu estava numa reunião hoje, tratando de assunto, né, da igreja, porque assim, às vezes chega na igreja, a palavra é boa, mas a recepção é ruim. Às vezes chega na igreja, o louvor é bom, mas o pastor é ruim. Às vezes chega no lugar, o pastor é bom, o louvor é bom, mas a recepção é horrível. Então, a gente precisa trabalhar a igreja em que todos possam trabalhar para um propósito maior. Quando você trabalha com um propósito maior, você supera as diferenças. Tem uma frase que diz assim, maior que nos une do que o que nos separa. Mas por que muito membro adoece, muito membro deixa se tornar canceroso, deixa a célula morta? Por quê? Porque passa a perceber a diferença maior do que o propósito. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse detalhe. Aliás, vamos falar agora. 1 Coríntios capítulo 12. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis 11:6, Deus falou assim, o povo é um, todos têm a mesma língua, não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Então, olha, não tem como o inimigo nos impedir de chegar no nosso propósito, chegar no nosso alvo, chegar na nossa meta. Só tem um jeito, semear a discórdia. Só tem um jeito. Não tem como o inimigo parar uma igreja unida. Não tem como o inimigo parar uma família unida. Não tem como o inimigo parar um casal unido. O que o inimigo vai lá? Semeia a discórdia. Marido e mulher que não falam a mesma língua. Pais e filhos que não falam a mesma língua. Igreja que não fala a mesma língua. Andarão dois justos se não estiverem em acordo? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, 12, esqueci de falar, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vou repetir, deixa eu repetir isso aqui. Ó. Mas também o corpo não é um só membro, mas muitos. Deixa aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Gente, lembre do seu corpo toda hora. Você pode olhar para o seu rosto e achar que rosto lindo. Mas se a sua perna não fizer a função dela, seu rosto lindo não vai a lugar nenhum. Literalmente. Viu? Seu rosto pode ser lindo, mas se suas mãos não fizer o trabalho dela, esse rosto lindo não vai se alimentar, vai ficar feio. Porque quem não come direito fica feio, por isso que eu estou falando bonito.
Minha mãe me ensinou. Obrigado, Cláudio. Aí, amiga nessas horas. Mesmo que a gente fala coisa absurda, eu falei sim. Eu te apoio. Amizade é isso. A gente precisa entender que nós precisamos uns dos outros. Se o seu corpo não funcionar, se cada membro não funcionar, você vai ter problemas. Aí vieram os transplantes, as cirurgias, a retirada de... Retira uma coisa, retira outra, e a pessoa vai ficando mutilada. Mas o propósito de Deus é esse aqui, ó. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aonde tem muitos membros, vão haver o quê? Diversidade de ideias, diversidade de opiniões. Muita opinião é bom, mas tem que ter o filtro. Já viu a expressão, aquele ditado antigo? Quando a cabeça não pensa o corpo, bem forte, gente. Quando a cabeça não pensa o corpo, padece, o corpo sofre. Quando a cabeça não pensa, o corpo sofre. Por quê? Porque é a cabeça que comanda tudo. A cabeça coordena tudo. O corpo pode ser maravilhoso, mas se a cabeça não tiver o que a gente chama de juízo, o corpo se perde. Se perde nas drogas, se perde na bebida, se perde na noitada, se perde na má alimentação e por aí vai. Seja qualquer que for o pensamento. Está tudo na nossa cabeça, nas nossas decisões. Então vamos lá, agora pode passar. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. Agora, qual que é o desafio? É a gente compreender o nosso lugar no corpo. Não o lugar de forma literal, não é o lugar em que você está estabelecido, mas a sua função. O que você faz no corpo? O que você faz no corpo de Cristo? Para não se tornar verruga, para não se tornar uma célula com câncer. Que a célula com câncer, ela acaba contaminando outras. Então nós precisamos compreender isso, e para isso, precisamos entender assim, ó, o corpo de Cristo precisa executar tarefas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que quer alfabetizar será salvo, quem não crer será condenado. Essa ordem é dada a todos. Uns pregam o evangelho falando, outros pregam cantando, outros pregam dançando, outros pregam limpando, outros pregam recepcionando, outros pregam controlando os instrumentos, organizando os aparelhos, outros pregam fazendo manutenção no templo. Por quê? Sem o templo, aonde nós vamos reunir para aprender? A escola é um centro de treinamento. A igreja é um centro de treinamento. Tem gente que quer ser crente dentro da igreja. Gente, dentro da igreja é o lugar mais fácil ser crente. Não tem como você não ser crente aqui dentro da igreja. Aqui é qualquer um que chegar aqui, ele parece crente. Por quê? Porque aqui nós temos que seguir regras. Aqui não dá para você fazer o que quiser. Eu também não posso fazer o que eu quero. Por quê? Porque tem as regras de um culto. Fazer tudo com decência e ordem. Quem está me entendendo, diga amém. A pergunta é, para a nossa reflexão, quem eu sou aqui no corpo de Cristo? Pensa aí, em poucos segundos, não tem muito tempo para pensar. Tenta pensar aí. O que você representa? Quem você é no corpo de Cristo? Quem você é na igreja local? Pensa no corpo de Cristo, mas pensa na igreja local. Porque para você fazer parte do corpo de Cristo,
Você aceita Jesus. Para você fazer parte da igreja local, você passa pelas águas. Essa que é o jeito que é ensinado. Ah, não, a pessoa aceita Jesus, ela é mesmo do grupo de Cristo, só isso está bom. Mas como é que está bom? Aonde você vai cumprir o seu propósito? Tem gente que é crente em casa. Aonde você viu um crente em casa? Ah, mas na Bíblia fala em Romanos das igrejas em casa. Não, aí é outra coisa. Se você pode ser crente em casa, fazendo uma igreja funcionar na sua casa. Aí é o que a gente chama de célula, é igreja na casa. É diferente. Não é você em casa sozinho. Pensa num corpo, qualquer pessoa. Se qualquer pessoa, alguns conhecem e outras pessoas já sofreram algum tipo de acidente e cortou, por exemplo, um pedaço do dedo, amputou a perna por causa de alguma doença, aquele membro foi descartado. O corpo sobreviveu, o membro apodreceu. Quando a pessoa abandona a fé, abandona o corpo de Cristo, ela morre. É isso que aconteceu com os meus colegas e os colegas de vocês, aqueles que foram levantados junto com a gente, aquele que foi batizado junto com a gente, aquele que foi ensinado junto com a gente, aquele que andou com a gente, mas em algum momento se dispersou. Em algum momento não aguentou andar com o corpo. Porque imagina os membros do corpo. Ele tem a função dele, só que ele precisa respeitar a função do outro. E o corpo faz coisas contrárias uma da outra. Tem hora que uma parte do corpo tem que dormir, a outra quer ficar acordada. Tem hora que uma parte do corpo quer tomar banho, a outra não quer tomar banho. Uma parte está fazendo calor, outra parte está fazendo frio. Um sabe que não pode comer, o outro está com fome. Um quer mastigar, o outro quer falar. Né? Tem gente que passa um sofrimento danado, né? Quem fala muito, fica pensando, por que eu não tenho duas bocas em vez de ter dois ouvidos? Eu não vou falar o nome de Fernanda para ficar feio. Eu fico reparando quando eu estou almoçando com alguém, comendo alguma coisa com alguém, aí o pessoal, e eu fico comendo lá e pensando, né? Como é que pode, gente? Como que esse povo fala tanto, gente? Como que eles têm tanto assunto, o assunto não esgota? Eu fico, lá em casa acontece direto, aí eu sento assim, eles estão conversando, aí eu sento e estou lá. Eu nem reclamo. Eu que arrumei essa bagunça. Não reclamo. Eu não reclamo. Eu já falei. Eu quis. Falei, gente, o pessoal não para de falar, não fala. Aí de um assunto pula para o outro, de outro pula para o outro. Fernanda, então na hora que ela está rindo, ela já está chorando. Na hora que ela está chorando, ela está rindo de novo. Ela está contando um caso, depois ela volta a chorar, começa a cantar, começa a rodar. Falei, gente, a pastora Rosane falou que tem uma que dá vontade de sair voando. Falei, é companheiro de Fernanda. Uma sai correndo, outra sai voando, outra sai rodando. Tá cheio de doido aqui. Hã? Mandou 2 horas da tarde, um áudio chorando. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Ainda bem, não, mas ela já sabe que me assusta. Ela falou assim, pai, eu tô chorando, mas não é de problema, não. Falei, graças a Deus. Então, quem eu sou aqui? O que eu represento? Segunda pergunta, o que eu estou fazendo? O que eu faço aqui? Faço alguns serviços, faço fofoca, faço raiva, faço falta. Isso é interessante, fazer falta. Sabe qual é o problema de muito membro dentro da igreja? Você nem sabe o que eu vou falar? Sabe não? Agora me atrapalhou. Nem sei o que eu vou falar mais. Então, não. Como é que você sabe? Nem eu sei. Nem você que você sabe. Então fala o que eu vou falar, que eu falo aqui pra você. A pessoa não se valoriza, ela acha que não tem valor para os outros, ela não... É forte, você ir rodando. Então, gente, a pessoa que pensa, olha só, a pessoa que pensa que não faz falta, ela está com um problema grave de não se reconhecer, não saber quem é, perdeu a identidade. É aquela pessoa que fala assim, ô irmão, não te vi aqui no culto.
Ah, pastor, você nem ia sentir minha falta. Mas por que eu não ia sentir sua falta? Por que eu não ia sentir a sua falta? Essa que é a pergunta. Você sempre faz falta nos lugares que você frequenta. Se você chegar num bar e não me encontrar, ô pastor, eu senti sua falta no bar. Você está me estranhando? Quantas vezes eu frequento um bar? Agora, se você chegar no culto, pastor, eu senti sua falta no culto. Tudo bem, eu fiquei um mês sem vir aqui. Se você não sentiu minha falta, é porque você faltou também. Né? Pode ter acontecido isso. Ano passado, fizemos 15 dias do culto profético, né? Tem gente que faltou os 15 dias. Esse é só 7. Ficou mais fácil de faltar ainda. Mas, imagina, a pessoa acaba a semana, 7 cultos proféticos. Aí, quarta-feira que vem, a pessoa chega e fala, irmão, você não veio no semana profética? Ô, pastor, pensei que você não ia sentir minha falta. Por que eu não sentiria a sua falta? Por que você tem esse sentimento? É uma coisa que você precisa pensar. Quem você é? O que você representa? O que você faz aqui? Às vezes a pessoa sai da igreja por um motivo ou outro, e aí a gente fala assim, porque aconteceu, né? Vou contar o caso de uma pessoa que aconteceu, uma pessoa do louvor. Que eu falei, saudade de você saiu, nós sentimos sua falta. Aí ela falou assim, não, mas tem muita gente boa para cantar. Eu falei, não é cantor que eu estou procurando. Eu senti a sua falta como pessoa. Cantar, outra pessoa canta. Gente, tem gente que canta maravilhosamente bem. Outro canta razoavelmente bem. Outro canta mais ou menos. Quem canta mal, a gente não deixa cantar. Não, pro bem da pessoa. Gente, a pessoa precisa entender a posição do líder. Tem hora que ela requer algum tipo de dureza. Então, eu estou explicando aqui que eu fiz e vou fazer todas as vezes. Um dia chegou uma irmã aqui, porque ela falou que é de outra igreja, né? Ela falou que é irmã. Ela falou, pastor, Deus falou comigo para eu vir cantar na sua igreja aqui hoje. Foi, irmã? Que bom. Mas eu sinto muito que ele não falou comigo. Então aqui não vai. Ela ficou chateada. Oi, gente. Eu não entendo como é que as pessoas... Para mim é uma coisa tão simples. Imagina, eu chego na sua casa, Deus falou que você vai me dar seu carro para mim. Só isso. Cadê? Cadê o comprovante que Deus falou? Imagina, eu sou responsável pela igreja. A Bíblia me chama anjo da igreja. Aí vem uma mulher que eu nunca vi no mundo. Deus falou que eu vou cantar aqui. Eu pensei, vou cantar aqui, ó. Vou cantar. Eu acho que com ela, eu falei assim, você pode participar do culto e cantar à vontade. Pode. Aqui todo mundo aqui é livre para cantar. Aí no banco. E aqui? Aqui tem um processo. Aí chegou, isso é recente. Chegou a pessoa para mim e falou assim, pastor, você deixa eu cantar esse hino aqui no culto hoje? Eu falei, não dá não, né? Eu olhei o hino, nem sei, nunca vi que hino. Ou a pessoa, ele nem parece saber cantar. Aí vai cantar aqui, primeiro a rir vai ser eu, primeiro pecador. Eu vou rir e vou chorar, porque eu que deixei, eu sou culpado de passar ridículo. Aí você vai rir e vai pecar, e o culpado sou eu de novo. Vai tudo em mim. Falei, não tem jeito não. A pessoa vem uma vez ou outra, no ano, deve vir umas 4, 5 vezes no culto. Quer cantar. Gente, baseado em quê, gente? Canta na rua. Não é para louvar a Deus? Debaixo do chuveiro. Glória a Deus, debaixo do chuveiro. Ah, meu Deus, meus cabelos caem mesmo. Então pensa aí, ó. Quem eu sou aqui, o que eu faço aqui, terceira reflexão, o que eu recebo aqui? O que você tem recebido aqui? Eu, frequentando a igreja há quase 32 anos, o que eu tenho recebido é um direcionamento de Deus em todas as áreas da minha vida. Ontem eu estava conversando com o pastor Edson e chegou nesse ponto, né? A gente conversando sobre essas... Como que a igreja transforma a vida da gente? Eu falei assim, Edson, o que seria de nós se a gente não estivesse na igreja? Foi, pastor, de mim eu sei. Eu estaria morto. Porque eu já fiz uma pesquisa, todos os meus amigos, mais ou menos da minha idade, morreram todos. Alguns mortos de morte parecida natural, outras não, e o pastor tem 50 anos. Então assim, muitos de nós aqui, se não fosse a igreja,
Porque a igreja nos trouxe de novo para a luz, sabe? Eu falo que Deus nos tirou, Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Eu falei isso um dia, o amigo do pastor Ricardo, que é da célula dele, falou assim, eu não sou das trevas, não, eu não sou noiado. É da sua célula, sim. Não nega, não. Amigo seu, da sua célula. Aí, ele acha, por causa do preconceito dele, que quem é noiado é treva. Não, treva é todo aquele que não está na luz. Todos nós aqui estivemos um dia em trevas. Se você ainda é teimoso assim, não, eu nunca tive, é porque você permanece. Você ainda não conhece a luz. Jesus falou com os fariseus assim, vocês falam que enxergam, por isso que até hoje são cegos. Se não passar pelo novo nascimento, se não passar pela experiência do novo nascimento, foi o que Jesus falou para Nicodemos. A Uli batizou tem pouco tempo no encontro, né? Aí ela passou o dia com a gente, dia primeiro, e aí eu estava falando com ela sobre o novo nascimento, daí a pouco eu olhei, Fernando estava chorando. Eu estou pregando para a nova convertida, a de 32 anos de crente, está chorando. Eu falando com ela de Nicodemos, Jesus falou assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, nascer de novo, gente, é novo nascimento. Então, frases assim, eu sempre fui assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Morra, o velho homem tem que morrer. Pastor, eu sempre fui assim, se pisou na bola comigo, eu vingo mesmo, eu sou bravo mesmo, eu brigo mesmo, eu mato mesmo. Então morre, velho homem. Se você não nascer de novo, Jesus falou assim, ô Nicodemo, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Você não pode ser membro do corpo de Cristo com os velhos hábitos. Aqui é uma nova situação. Não quer dizer que você vai deixar as pessoas fazerem o que quiser com você. Quando Jesus fala assim, bater uma face, oferece a outro, caminha a segunda milha, você não pode levar para o lado literal. Senão, você sai do seu propósito. Senão você não cuida do que é precioso, que é a sua vida, a sua família. Não é? Tem gente que acha que é literal. O cara chega do nada na sua casa, fala, eu vou entrar na sua casa. Mas Jesus falou que não pode, né, falar não com as pessoas. O cara quer televisão, leva o celular também. Leva o som, leva o sofá. Eu vou pagar o aluguel do caminhão para levar a minha mudança. Não. Tem gente que está pensando que é isso. Não é não, gente. Não é não. Se o olho fosse pecar, arranca. Não é arrancar, ficar cego, não. É você parar de olhar para onde você está olhando. Então a gente precisa compreender certas coisas. A gente fala assim, vocês acham que é brincadeira? Mas tem gente que entende de forma literal. Que aí, quando me vê tomando alguma decisão, o pastor não tem misericórdia. E aí quem fica bravo comigo. Fiz um culto aqui aquela vez, há muitos anos atrás. Meu aniversário, já estava zangado com o aniversário, porque é meu aniversário. O culto começou, tinha umas 15 pessoas, 20 pessoas, 7 horas da noite. 7h15, 7h20, devia ter umas 25 pessoas. Santa Ceia, meu aniversário, dia de domingo é Santa Ceia. Acabou o louvor, ministrei a ceia, 7h46, encerrei o culto. Beleza. 8h15, chegou o irmão ali, Neuza está na porta. Mas, pastora Neuza, vai ter culto não? 8h15. Para qual culto que ele veio? Aí quer que eu fico... Quer que eu dou um abraço no irmão? Não, meu, vamos fazer um culto para você agora. O culto começa às 7, aí chega 8h15, eu faço um culto só para ele. Porque é o amor. Ele, não, amor, isso é bobagem. Aí o irmão caiu na bobagem e vim falar comigo. Pastor, eu achei errado você fazer aquilo. Ué, mas o pastor sou eu. Eu quis acabar o culto naquela hora e acabei. Neuza quase passou mal de novo. Neuza começou a ficar sem graça. Falei, Neuza, fica lá longe que eu resolvo aquilo aqui. Tá dentro da casa do irmão, e o irmão rateando, e eu xingando ele dentro da casa dele. Ué, a casa é dele, mas o trabalho é meu. Ué. A igreja, o pastor sou eu. Ele falou assim, mas e se chegasse alguém naquele dia
Para aceitar Jesus, a igreja estava fechada. Ah, então tá bom, vou deixar a igreja aberta todo dia, que o dia que chegar a pessoa. Aí eu prego, estou aqui há 26 anos. Aí o dia que chega aqui, a igreja está fechada, Deus vai falar, ó, Domingos, você não abriu a igreja, o irmão está lá querendo aceitar Jesus. Ah, pelo amor de Deus, gente, isso é evangelho, isso é bobagem. E o que esse irmão fazia para vir falar isso de mim? Porque apontar os meus erros é fácil. Eu estou aqui na frente, aí você tudo olhando para mim aí, ó. Olha que monte. Graças a Deus, todo mundo enxergando bem. E defeito a gente enxerga melhor ainda, né? Aí é fácil de ver. Eu quero ver olhar no espelho. Eu quero ver a coragem da pessoa ter de olhar no espelho e fazer. Não precisa nem fazer melhor, não. Fazer algo. Fazer algo que seja relevante, que seja importante e que seja alinhado com o propósito de Deus. Então, as reflexões. O que eu sou aqui? Que tipo de membro que eu sou? O que eu faço aqui? O que eu recebo aqui? É o que eu estou acabando de falar. E, quarto, a quem eu vou responder? 2 Coríntios 5,10, por favor. 2 Coríntios 5,10. Eu sei que muita gente sabe, mas é bom mostrar para que ninguém fique com dúvida. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que você está fazendo no seu corpo? Você está usando o seu corpo para quê? Eu estou usando meu corpo para quê? Um dia eu vou prestar conta. Então nós precisamos compreender o propósito de Deus. Isaías 58 agora. Para a gente, só esse mais um para a gente fechar. Isaías 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó, os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procura dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me, calma, perguntam-me pelos direitos, eu fui falar que leio rápido, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Para aí. Quem que está passando? Quem está passando? Ah, é a Bia. Eu queria zoar o Iago, então vindo. É porque eu ia falar o seguinte, vou falar, né? Outro dia eu cheguei lá atrás e falei com o Cleito assim, ô Cleito, domingo de manhã, ô Cleito, você não acha que a letra é muito apagada, não? Ei, não tô vendo letra nenhuma. Aí eu tô achando que a Bia não tá... a Bia, as vistas dela, é um pouco duvidosa mesmo, né? Aí eu já tinha lido um tantão, né, professor? Ela vai ver que ela não tá enxergando as letras, ela deve ter acabado o texto, aí ela passou. Ô Bia, olha o exame de vista. Não, é melhor casar primeiro. Mais garantido. A Bruna agora pode trocar o óculos, que agora já assinou. É melhor passar uns dias. Não sei como é que é a lei, se pode. É melhor mesmo? É mais garantido? Mais garantido? Passou piada, agora eu vou falar sério. Aqui, ó. Estes jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Coloca a linguagem de hoje. Vamos ver como é que se vai clarear mais. Né? A letra clarear é de entendimento, viu, gente? Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando. E chegando até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Gente, é muito sério isso. Tá cheio de quem bater no peito, eu oro meia hora, eu oro 2 horas, eu oro 3 horas, eu oro 8 horas. E aí, o que eu tenho com isso? O que me importa? Quanto tempo você ora?
Você tem que orar para você. É a sua vida. Eu tenho que orar para mim e você tem que orar para você. Tem gente que ora para disputar quem ora mais. Isso acontece demais, gente. Já teve aqui, ó, passou uma irmã de outra igreja, falou, há muitos anos atrás, mais de 20 anos, falou assim, o senhor levanta a mão para essa igreja, contou para nós, cai todo mundo. Falei, então levanta a mão aí, vamos cair. Cair é do homem, levantar de Deus. Ué, vamos, levanta aí, eu já estou caindo aqui. Ué, se ela levanta a mão e liberta nós tudo, por que ela não liberta a gente então, gente? É o que a gente tem que aguentar. Depois que eu fico nervoso, que eu fico calmo. Não vou ficar calmo. Vamos lá, versículo 5. Versículo 5. O que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que eu desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acho que um dia de jejum assim me agrada? Meu Deus, eu fico pensando como é que a Bíblia é clara, gente. Aí a pessoa chega, entra na igreja, põe um pano de saco, graças a Deus vocês nunca fizeram essa maldade comigo, que eu sempre pedi, continuo pedindo, de vez em quando é bom lembrar. Pelo amor de Deus, gente, não faça essa bobagem de vir para o culto descalço, de vir para o culto de pano de saco, de fazer essas bobagens. Isso é bobagem. Não cai nessa, não. Não cai nessa, não. O texto é claro, a Bíblia é clara. Olha aqui, será que é isso que me agrada? Vamos lá, vamos continuar. Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que solte aqueles que foram presos injustamente, que tire de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponha em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabe com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam sua comida com os famintos, que recebem em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, que nunca deixem de socorrer aos seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor, Deus, os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos. Se derem de comer aos famintos e socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. É promessa de Deus para um povo que obedece à Bíblia da forma simples, da forma clara. É a pessoa que conhece o seu propósito. Não na religiosidade, não naquela falsa aparência de santidade, mas que seja realmente santo. E o último versículo para a gente encerrar. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Que eu vi uma colocação que eu achei muito interessante. Que esse texto diz assim, obedeça seus líderes e siga suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais que vocês sabem, que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. E aí eu percebi algo que eu nunca tinha percebido. Que muita gente fala assim, pastor, o senhor que vai dar conta daquela pessoa. Acredita nessa bobagem, você vai parar. Eu estou aqui só nesse lugar há quase 26 anos, pregando e pregando, e brigando, e xingando, e ensinando e falando. Aí a pessoa falta, a pessoa põe defeito, a pessoa murmura, a pessoa fala mal de mim e de todo mundo. Quando falta argumento, você vai falar com ela fala assim, pastor, é falta de vergonha na cara mesmo? Quando não tem mais ninguém, pode desligar. Pode desligar.